Boa tarde, meu nome é Leandro Soares, eu sou aluno do curso de licenciatura em História pela Universidade Federal do Piauí, o Polo Redenção do Gurgueia, né? Essa é a nossa atividade de estágio supervisionado 4. Nós vamos aqui fazer um vídeo aula, né, onde nós escolhemos um tema. Nesse tema nós fizemos um planejamento, uma atividade avaliativa que no final do nosso vídeo nós vamos estar passando ela aqui também no vídeo, e um relatório, né, sobre esse trabalho nosso desenvolvido. O tema que foi escolhido, né, foi a ditadura militar, né, e foi para um nível assim do fundamental maior, que nós escolhemos esse nível para a gente estar elaborando esse nosso vídeo aula, certo? Então vamos lá, pessoal. Olha, primeiro vamos falar um pouco sobre o caminho de uma ditadura, certo? De como iniciou essa ditadura. Eu não sei, é importante lembrar, né, que ela surgiu mais ou menos lá naquela época de Getúlio Vargas, né, quando ele chegou ao poder, né? Isso lá por volta do ano de 1930, Getúlio Vargas ele assumiu o cargo de presidente do país provisório, né? Ele ia governar um período, porque naquele período não tinha ainda a votação pelo voto direto, né? E aí foi a partir de então que começou, né? E aí as pessoas eles eram nomeados para exercer tais cargos, e um deles era o presidente, que nessa época de 1930 quem foi nomeado ao presidente do país foi Getúlio Vargas. E aí o que foi que aconteceu? Desde o início, Vargas ele governava o país de uma forma bastante autoritária. Ele é quem ditavam as regras, normas e quais que iam ser exercidas, né? Aí observa o que foi que se deu a isso, né? Por essa forma desse autoritarismo, digamos assim, Vargas ele dissolveu o Congresso Nacional e o poder legislativo dos estados e dos municípios. E aí o que foi que ele fez? Ele demitiu os governadores dos estados, todos os estados que tinham seus governadores, digamos assim. Eles foram, como é que eu posso dizer aqui para você, dizer aqui no vídeo, ele foi dispensado. Eles foram dispensados, e com isso Vargas ele nomeou pessoas ali próximo a ele para exercer esses cargos de confiança, né? Ele só queria pessoas ali próximo a ele. Segundo ele, né, Vargas não queria deixar o Palácio de Catete, era o nome do palácio, hoje é Alvorada, na época era Catete, né, que era a sede do governo federal naquela época. Ele alegava que se houvesse eleições para presidente naquele momento, ela seria marcada por fraudes,
né? As pessoas, os representantes, as pessoas daquela época, os grandes coronéis, eles se deixavam se levar ou ser persuadido, né, por Vargas, assim, e ele jogava esse tipo de coisa para que as pessoas pudessem se aliar a ele, e aí ele tocar a sua campanha política, a sua nomeação, aí por um bom período, né? E aí ele, como diz hoje no ditado de hoje, deitava e rolava, né? Porque os governadores e o poder o poder legislativo daquela época eram só pessoas de sua confiança, né? Ele foi mandado, foi despachado, tanto o, o legislativo, as pessoas que exerciam o legislativo naquela época, quanto os governadores, eles foram mandado embora para que Vargas pudesse colocar pessoas ali de sua extrema confiança, para que ele pudesse governar de acordo com o seu querer, de acordo aquilo que ele achava que era certo ou que era errado. E assim Vargas governou o país por esse período, né? E o que acontece? E adiante essas eleições, Getúlio Vargas ele retornou à elite agrária do café e ao poder, né? Do poder que com isso só o deixava mais fortalecidos, né? E aí 4 anos depois, lá por volta de 1934, surgiu a construção de 1934, né? E aí o que foi que aconteceu? O governo ele realizou as eleições para escolher os deputados que elaborariam uma nova Constituição para o Brasil, né? Isso só após 4 anos, né, dessa nomeação de Vargas, que aí surgiu as eleições, né, para deputado, para com isso, que aí começou aquela questão da elaboração de novas construções para o país, né? Essas eleições, elas levariam uma novidade, né? Pela primeira vez, as mulheres elas poderiam participar de uma eleição no Brasil nessa campanha, né? E com isso foi eleita, né, pela primeira vez uma deputada no nosso país, que foi a Carlota Pereira, né? E a partir de então foram surgindo, né, novidades, no caso a terceira Constituição do Brasil, que foi aprovada em 1934, que foi a lei algumas mudanças, né, que nós vamos falar aqui, que foi aprovado nessa Constituição, que estabeleceu a questão do salário mínimo, né, instruiu a jornada máxima de 8 horas diárias de trabalho, né, determinou o direito dos trabalhadores a férias e ao 13º e às férias, né? Proibiu o trabalho para menores de 14 anos e o trabalho noturno para os menores de 16 anos. Estabeleceu o direito das mulheres ao voto, instruiu o
princípio de ensino primário gratuito e obrigatório. Então, se pararmos um pouco para a gente fazer uma análise, né, foi um período assim muito conturbado, né, que Vargas ele passou a ser o grande contribuinte para esse período, no caso a ditadura militar. Mas aí, se pararmos para analisar, depois de ele passou 4 anos aí nesse regime autoritarista, digamos assim. Mas na época de 34, nós vimos que com essa questão das eleições direta, onde a mulher também poderia ter o voto, né? Com isso, as coisas desse período de 34 para cá, digamos assim, ela houve essa questão da ditadura, ela caiu muito, né? Porque foi a partir dela que aí que que teve as eleições para deputado, que essas eleições ela só veio mesmo para dar uma grande melhorada para a questão da democracia, né? Porque foi justamente com essas novas realizações dessa construção de 34 que surgiu essas novas mudanças, né? No caso, a questão do salário mínimo, ela começou justamente aí, aquela questão da redução de horas, né? Para o trabalhador, que passou a ser de 8 horas, determinou o direito dos trabalhadores a terem um pouco de descanso semanal, né? E assim, com isso, reduzindo a carga horária desses trabalhadores, proibindo a questão do trabalho para os menores de 14 anos e o trabalho noturno para os 16 anos. Então, com isso foi uma mudança, né, bastante significativa, né? Foi a partir daí então que surgiu o direito das mulheres a votarem, no caso a se filiarem em partidos, para com isso ter aquela briga de poder, ou aquela briga de cargos também que a gente costuma ver: prefeita, deputadas, governadores, presidente. Com isso, a mulher passou a ter esse direito de estarem brigando também por o seu espaço, né? Isso tudo se deu depois dessa Constituição de 34, né? E aí nós vamos falar um pouco como foi que a ditadura ela veio mesmo assim bastante forte, bastante pesada mesmo aqui no nosso país, né? Aqui por volta, a ditadura ela começou no Brasil de acordo com a construção de 1938. Haveria as eleições para presidente da República, né? Com isso terminou batendo muito de frente assim com Vargas, porque na verdade ele que queria ser queria governar, né, o país por algum período, né? E alguns meses lá em 37, Getúlio Vargas eliminou-se os militares,
fechou o Congresso Nacional e anunciou a continuidade do seu governo. Estava começando a ditadura do Estado Novo, nome pelo qual esse período ficou conhecido, né? Ou seja, Vargas, ele, aí no caso, se nós passarmos a entender melhor, ele passou a querer dominar, de fato ele já dominava o país sozinho, e aí ele não queria aceitar a questão das eleições presidenciais. Ele queria continuar no poder para governar assim por mais um períodozinho, né? Que aí no caso em 38 ela fecharia os seus 4 anos. E aí ele simplesmente ele aliou-se aos militares. Os militares era, na verdade ainda hoje, os caba que faz com que a lei seja exercida, né? Que é o homem é os soldados que vai receber os reverenditos dos governadores para poder fazer o cidadão cumprir com a lei, com seus deveres, né? E aí, o que foi que aconteceu? Vargas se aliou-se a eles, fechou o Congresso, né? O Congresso Nacional, e anunciou a continuidade ao seu governo, né? E aí, o que foi que aconteceu? Os grandes coronéis, os senhores feudais, aquela turma que tinha um poder aquisitivo mais elevado, os que fosse aliado a eles, era uma briga que eles iam arregaçar manga. E os que não fosse, já era aí uma briga. Uma briga de poderes que a gente não dá nem para fazer assim um check-up assim completo para a gente estar aqui passando. Quando iniciou esse Estado Novo foi o período, né? Recebeu o nome porque Vargas anunciou mais o seu novo governo, né? Que ele ia continuar governando. Aí quando iniciou esse Estado Novo, Getúlio Vargas impôs uma nova Constituição para o país, né? Pela nova lei, o presidente estava acima dos deputados, senadores e juízes. Portanto, eles não precisariam prestar conta dos seus atos a ninguém. Aí a gente volta lá para aquele ditado que a gente usou, que Vargas ele ia deitar e rolar porque era o presidente. Com isso o poder foi subindo para a cabeça, e aí com o passar do tempo, aí você vê aí que por volta de 4 a 5 anos, Vargas simplesmente ele não ia mais respeitar ninguém, não ia mais levar nada em conta, porque a nova lei que foi criada desse Estado Novo, ele dava o direito do que, ou dizia, colocava o presidente numa patente bastante elevada. Ele estava acima dos deputados, senadores e juízes. Portanto, ele não precisava prestar conta de seus atos a ninguém, né? Apesar de ser um ditador, e Getúlio Vargas ele era um ditador, se nós analisarmos, ele é quem ditava as normas para as pessoas cumprirem, né? Na verdade foi um dos maiores ditadores que já surgiu, que tinha nessa época, era Getúlio Vargas, né? Porque ele contava com um grande apoio da população. Mesmo assim, o apoio popular era muito forte com Vargas, era bastante aliado. Ele
ele soube usar com muitas habilidades a propaganda de seu próprio benefício. Tá entendendo? Em 1938, o governo lançou o programa de rádio Hora do Brasil em todas as emissoras do país. O programa ele divulgava as atividades de Vargas e as principais ações do governo, certo? Essa divulgação só iria enriquecer mais o nome de Getúlio Vargas nesse período, porque nesse período mesmo a mídia não tendo muito, tinha influência, mas o jornalista sofria muito. Quem batesse de frente com a ditadura simplesmente era calado, porque não poderia. E aí, com isso, Vargas, na época de 1938, ele correu ali, comprou um canal para ele nas rádios, para ele fazer a divulgação do seu trabalho, né? E a rádios, essas rádios, elas tinham um papel muito significativo nessa divulgação desses atos, né, vivenciados, né, nesse período da ditadura militar, porque na verdade era um dos meios de comunicação de comunicação mais viável assim para as pessoas, porque era o poder aquisitivo era bastante como é que eu posso dizer, baixo. E aí as pessoas naquela época não tinha muito, não tinha o poder aquisitivo suficiente para comprar uma TV, tá entendendo? E aí o meio de comunicação mais, como é que eu posso dizer, mais usado naquela época era o rádio. O rádio, a carta, eram os meios de comunicações que tinha naquele período, né? A gente falou um pouco, né, sobre essa ditadura militar, né? Agora nós vamos falar um pouco sobre a nossa atividade desenvolvida, né, sobre a ditadura militar, né? E porque daí nós vamos falar um pouco aqui sobre o nosso a nossa atividade, né? Que ela é uma atividade avaliativa que nós elaboramos, né? Nós elaboramos essa atividade avaliativa de 6 questões, né? A primeira, aqui vem o nosso cabeçalho, né? Tudo certinho. E aí a primeira questão que a gente faz: o que você entende por ditadura militar, né? Essa é uma pergunta que ela tem que ser feita. Ela não pode de uma certa forma deixar de existir, de ter essa questão da ditadura militar, o que ela foi, o que ela representou nesse período de 1930 de 30 até 38. Foi um período assim bastante conturbado. E aí é nesse período que a gente faz essa pergunta. Aí tem a segunda pergunta: o porquê que as pessoas deixaram o campo
para viver na cidade a partir da década de 30. Porque se nós formos analisar, as pessoas viviam muito nessa questão da agricultura familiar, né? Eles viviam, davam para viver lá nos seus campos, porque nesse período na cidade era difícil, era muito conturbado, e assim, mesmo assim as pessoas terminavam emigrando dos campos para ir para a cidade. E aí as pessoas chegaram num período bem difícil, bem difícil. E aí eu acredito que era justamente por isso que Vargas ele tinha o poder nas mãos, porque as pessoas eram de baixa renda, as pessoas não tinham muito quem procurar para, de uma certa forma, dar o seu posicionamento como cidadão, como de fato hoje já existe, já é válido, né? E aí com isso, meu amigo, o negócio era difícil, as pessoas passavam a sofrer uma porrada, porque não era brincadeira. A outra pergunta que nós lançamos é a seguinte: como se deu o início da ditadura militar? Nós fizemos essa pergunta em cima lá do iníciozinho mesmo da nossa explicação, né? Como se deu esse início dessa ditadura, porque assim, tudo tem um seu início. Nós vimos lá que a ditadura começou foi justamente por a questão da nomeação de Vargas, e com isso ele foi simplesmente mandou as pessoas, né? Os governadores foram mandados, foram dispensados dos seus cargos, e com isso ele procurou as pessoas ali de sua confiança, pessoas ali mais próximas, para junto criar uma potência de força para daqui a pouco bater de frente aí com quem viesse a querer discordar do que Vargas achava que era certo, o que é errado, e assim por diante. A nossa quinta ela foi mais ou menos o seguinte: o que marcou o fim da ditadura, o que ocorreu assim de tão forte, de tão, como é que eu posso dizer para vocês, de tão de tão forte assim, que fez com que a ditadura ela chegasse o seu ponto final, e dali desse um reveredito final e acabou-se. A gente quer saber justamente isso, o que marcou o fim da ditadura, porque alguma coisa ficou marcado, né? Aí nós falamos um pouco para a pessoa discorrer um texto falando sobre o processo de ditadura, né? Aí, pessoal, esse foi o meu trabalho, né? O meu vídeo aula. A gente espera que a gente tenha chegado ao que era esperado, né? Da gente. O tema que a gente escolheu é um tema assim bastante conhecido nesse mundo da história, né, dos ensinos fundamentais quanto no ensino médio, nas universidades, porque foi um período assim bastante conturbado, vivido aqui por as pessoas que viveram antes de nós, que nós como historiadores estamos aí para voltarmos ao tempo e estudarmos, conhecermos um pouco tudo aquilo que as pessoas viveram aqui antes de nós. E aí eu
é um tema também que eu me agrado muito e eu procurei para mim discorrer o meu trabalho. Muito obrigado e até mais.